E aí, agora eu quero saber se está com som ou se está sem som. Tudo bom, gente? Vou começar de novo. A primeira vez estava sem som. Opa! Nossa convidada chegou, Meire. Tá sem áudio. Vocês estão me escutando ou não? Não sei por que razão está sem áudio aqui. Convidar. Alô, Ah, tudo que bem? honra! Tudo jóia! O prazer é meu, só que eu acho que o pessoal não está escutando. Tá, eu entrei um pouquinho antes e me falaram que está sem áudio. Então vamos perguntar aqui para o pessoal se eles estão escutando a gente. Aí a A- gente começa. Agora o som está ótimo. Maravilha. Então, feliz Páscoa, Meire. Feliz Páscoa para todos vocês aí que estão acompanhando. Que legal, vendo vários amigos meus aí, Bardavil, tanta gente legal, várias pessoas que seguem a gente. Poxa, muito legal, né? Esse bate-papo vai ser delicioso. E como é que foi de Páscoa, Meire? Caramba, eu estou muito feliz e honrada por estar aqui hoje com você nessa live. Eu sei que nós Imagina, a honra vamos é toda trazer um minha. tema muito importante para essas pessoas, né? Gente, para quem não me conhece, eu sou Meireli, sou Master Trainer. E esse mês da mulher, eu estou trabalhando com desenvolvimento de mulheres para elas entenderem o potencial delas. E o meu amigo Luciano tem um tema assim, incrível que vai ajudar a conectar tanto a mulher empreendedora como a mulher dona de casa. Então, assim, não tenho palavras de tanta gratidão por estar aqui essa noite com você, meu amigo. Gratidão é minha. Meire é uma pessoa extremamente profissional, faz com excelência, um coach maravilhoso. Olha, posso falar que uma das pessoas que mudaram minha vida está aqui, batendo esse papo. Então, vale a pena a gente depois vocês darem uma procurada, ver como é que é o site, né? Entrar no Instagram da Meire. Depois a Meire vai escrever aqui embaixo, tá bom? Mas vamos falar sobre leitura hoje, gente. A gente estava conversando até mais cedo, eu bati um papo com a Meire. Sempre quando eu falo de leitura, eu lembro da minha irmã. Muitos de vocês conhecem a Alexandra, já ouviram falar dela. Ela faleceu, infelizmente, de esclerose lateral amiotrófica, e ela tinha uma paixão. Quer dizer, a primeira paixão, ela teve várias paixões, mas a primeira paixão da minha irmã foi a leitura. Sabe que a gente, quando ficava na televisão, joguinho, futebol, essas coisas todas, a minha irmã comia livros. Se não me engano, acho que ela aprendeu a escrever aos 3 anos de idade, aprendeu a ler e escrever. Ela aprendeu muito, eu não lembro, mas eu lembro que ela foi um dos maiores QIs do país. Mas independente do QI, o que a levou a atingir o sonho dela, aliás, tudo que ela queria, ela chegou com maestria. E eu tenho certeza que o grande motivo, o que impulsionou ela a conseguir tudo isso foi a leitura. Por que eu digo isso? Porque com a leitura, a gente desenvolve a nossa imaginação, a gente descobre talvez até a nossa vocação ao você lendo um livro que você venha trabalhar com isso mais tarde. Ah, e eu lembro que eu ficava chocado. A minha irmã, pô, a gente ia viajar de férias, ela levava, sei lá, eu peguei o gosto mais tarde pela leitura, mas ela levava assim 5 livros. Eu falei, mas para que tanto? A gente ia passar 20 dias fora. E ela lia os 5, assim, brincando, né? E isso a tornou sempre a melhor aluna da classe, sempre foi a melhor aluna da classe. Ela sempre conseguiu atingir, ela lia muito rápido, ela decorava muito rápido, ela falava muito bem, ela se expressava de uma maneira, enfim, que eu vi poucos se expressarem como ela. Então, isso demorou para cair a ficha. Eu comecei a ler, enfim, graças a ela, livros de terror, de terror e também de suspense. Ela gostava muito de Agatha Christie, por exemplo. Aí eu fui pegando gosto, aí eu comecei a ler outros livros e a partir daí eu deslanchei na leitura e fiquei um bom tempo. Depois de um tempo eu fiquei, parei e agora eu retomei de novo. Retomei agora não, já tem alguns, agora que eu digo 10 anos para cá.
E aí eu comecei a ver os projetos educacionais. E não tem jeito. Gente, você sabe isso mais do que ninguém, Meire. Um país só vai para frente quando o povo lê. A economia de um país, ela sempre anda em paralelo, né? Se a educação está aqui embaixo, a economia está aqui embaixo. Se a educação está aqui em cima, a economia está aqui em cima. É dado. E não tem milagre. Não tem milagre, não tem mistério. É isso que você tem que acontecer. Sabe que eu gosto de comparar a educação, a leitura. Aí você me pergunta assim, tudo bem, mas que livro que eu vou ler? Claro que você tem que procurar livros de qualidade, mas quando você é pequeno, ou mesmo quando você está começando a leitura, você tem que procurar coisas que sejam do teu gosto e que sejam leves, até você criar o hábito da leitura. Eu vou te exemplificar com um conselho que o Fagundes me deu quando eu estava começando a atuar. Falei, Fagundes, eu queria fazer teatro, porque me falaram que teatro é a melhor escola para o ator. Ele falou, claro que é. Eu falei, tudo bem, mas que curso que eu devo fazer? Ele, não, você não vai fazer curso, você vai fazer teatro, vai fazer peça direto. Eu falei, mas qual peça? Ele, qualquer uma. Mas qual diretor? Qualquer um. Mas que personagem? Qualquer um, Luciano. Porque a partir daí, você vai aprender, mesmo que você esteja fazendo uma peça com uma qualidade que não seja boa, com colegas que também não sejam bons, você está começando. Esquece, vai. E a mesma coisa eu falo de livros. Procurem ler o que você gosta. Começa. Você tem ideia qual o número quantos livros o brasileiro lê por ano? Muito Chuta. pouco. Muito pouco. 4, mas na realidade não terminados. Então você pode falar algo em torno de 2 a 2,5. É muito pouco. A consequência disso fica um aprendizado que fraco. A educação sofre muito com isso. Você vê as escolas públicas e as escolas particulares também, por mais que elas tenham, eu acho que a gente tem que incentivar os nossos filhos, eu faço com os meus, a ler desde pequeno. A ler desde pequeno. Eu vou te dar um exemplo, tá? Você vai ficar chocada com os números, Meire. Todos vocês aí que estão assistindo. Saiu o teste do Enem 2021 agora. Eu até postei isso no meu Instagram, não sei quem é que viu. Foram 2.700.000 pessoas que estiveram presentes. Sabe quantos atingiram a nota máxima? Muito De pouco. 2.700.000. Apenas 28. De 2.700.000, 28. Isso é 0,001%. É nada. Sabe quantas pessoas zeraram? Zeraram, assim, tipo, não deu para dar meio de nota, é nota zero. Mais ou menos umas 87.500 pessoas. É muito ruim. É péssimo. Então, o Brasil não tem saída a menos que se invista na educação. E a gente, é muito fácil simplesmente cobrar todo mundo. Tudo bem, a gente tem que fazer isso sim, né? E depois eu vou falar até os projetos que a gente tem para a educação. Mas a gente tem que começar em casa. Compre livros, sabe? Incentive seu filho a ler. A casa brasileira, ela não tem o hábito, o Ziraldo fala muito isso, ela não tem livro como, não vê livro como um bem de primeira necessidade. Tem a Bíblia em casa. Agora, que é de extrema importância. A gente é um país, na sua grande maioria católico, é de extrema importância, é de importância a Bíblia. Porém, para uma criança, entre você pegar o gosto por uma Bíblia, tudo bem, os pais vão ler, mas é difícil uma criança ler, até pela dificuldade das palavras, né? Você vê que não são palavras fáceis, é uma leitura difícil às vezes até para a gente, quanto mais para interpretar bem, quanto mais uma criança. Ô, Lu, Então, Luciano, fala. deixa eu só te falar uma coisa. Vamos dar honra a quem tem honra. Nós estamos com pessoas da Espanha, que na Espanha agora já é quase 1 hora da manhã. Nós Olá, estamos que com tal? pessoas de Portugal. E olha Que quem entrou legal. aqui, a sua mãe, a dona Beth Zafir, está aqui com a gente também. Gente, Gente, gratidão nesse domingo. Às 20 horas, vocês estão aqui disponibilizando seu tempo para estar comigo, com o Luciano. Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Luciano, olha amém. só, isso, Amém. isso, olha, o Wendel também de Brasília, que é um empresário que ele traz muito isso, a questão do incentivo à leitura. Ele hoje é Uhum. gestor de mais de 400 pessoas lá em Brasília, Luciano. Que legal, Olha só, olha o que que está legal. falando. Luciano,
sou professor universitário e quase 80% dos meus alunos não conseguem interpretar textos. Sim. Inclusive, muitas pessoas, por exemplo, elas erram, às vezes, um problema de matemática, tá? Porque não entendem o que foi pedido. Até mesmo a interpretação é essencial. Além do hábito, a interpretação. Foi por isso que eu trabalho com melhoramentos, né? Sou um distribuidor deles. Tem um projeto que é maravilhoso, que eu chamo de Planeta Leitura. Por que todos os projetos educacionais eu acho que são válidos. Você já começa andando. Mas esse, na minha opinião, é o primeiro degrau, porque antes de correr você tem que aprender a andar. Então, o Planeta Leitura ele cria o hábito da leitura e da compreensão ao que você está lendo. Com isso, você começa a ter o gosto e você melhora em todas as matérias. Uma vez que você está entendendo, você vai entender matemática, geografia, química, ciências, o que quer que você esteja aprendendo, você vai ter mais interesse. Você vai ler com mais facilidade, você vai ter compreensão. Se você começa a ler, você não entende direito, você não sabe o que o autor quer te transmitir, você larga o livro. Você larga. Por isso que a maioria das pessoas começam um livro e não termina. Pela falta de interpretação. Agora, como eu te falei antes, você de repente começa a ler e a comer livros. Você vê, as maiores mentes do nosso país não, do mundo, não viajam com menos de 5 livros na bolsa. Você provavelmente viaja com bastante livro, eu viajo com bastante livro sempre, entendeu? Eu estou sempre trocando, sempre procurando. E isso faz a diferença, entendeu? Você no seu trabalho, cada um foca. E o Planeta Leitura ele dá isso, dá o hábito e a compreensão. Não é só isso, ele é um projeto. Além disso, como é que chama o professor? Me desculpe, que você me falou. Wendel, ele o Wendel Luz, ele é de Brasília. O Wendel também deve saber que até muitos professores, eu acho que a própria formação dos professores do nosso país, infelizmente, também fica a dever. Aliás, a formação de vários profissionais de várias áreas, né, fica a dever. E uma das coisas que a gente se preocupa também foi criado nesse projeto, através do Instituto Singularidades, é uma união da Melhoramentos, distribuidora, na nossa distribuidora, o Instituto Singularidade, que é um instituto formado pelo Grupo Pão de Açúcar, né, pelo Abílio Diniz, criado pelo Abílio Diniz, tá? E que você forma os professores e os coordenadores que vão atuar nesse projeto. Esse projeto, você tem praticamente uma biblioteca que você leva para casa, com 9 livros, mais o livro do professor e uma ficha de leitura para cada um, aonde é uma escala, né? Você começa com livros muito fáceis e vai chegando nos mais difíceis. Isso era uma pasta desenhada, muito bonita, com livros de excelência, de qualidade excelente. E aí a criança lê, só que a gente percebeu nesses 11 anos de projeto que você, por não ter livros em casa, chega uma criança na escola com uma pasta e com os livros que são lúdicos, que são bonitos, são coloridos, aí o irmão mais novo, ou uma mãe ou um pai, começam a ler para eles à noite e começam a pegar gosto pela leitura. Então é uma coisa que vai pegando, né? Que você acaba pegando por osmose, a pessoa lê junto. Literalmente, a casa inteira começa a ler. Isso, a gente percebeu isso. Então, fica uma união entre professor, escola e casa. Né? Professor, escola, casa e os livros. Então, é muito interessante. É muito interessante. E a gente pensa assim, quer dizer, eu estou com 2 meninos pequenos, e minha filha já tá mais velha, mas eu penso assim, para o Brasil melhorar, não tem milagre. Né? Acho que a gente tem que mudar a educação. A gente tem que profissionalizar melhor todas as pessoas. E é só através de educação. Então, eu estou fazendo isso, como várias pessoas que fazem isso. Claro, é uma empresa privada, não estou falando que não. Ela é uma empresa que gera lucro, porém, é uma empresa que vai mudar, que muda. A Melhoramentos tem 136 anos. Foi Casa da Papel Moeda, tem mais de 800 autores. Quer dizer, credibilidade do Instituto Singularidade, a nota 5 no ENAD, que é a nota máxima. Então, melhora o currículo dos professores, melhora todo mundo, melhora todo mundo.
Então, eu estou muito feliz em tentar fazer a diferença. Não sei se vou conseguir, mas a gente tenta através da educação, mudar um pouco o nosso país, né? Ô, Luciano, você faz ideia quantos professores tendo esse know-how, essa inteligência emocional, até mesmo de aplicar uma nova metodologia do ensino. Porque você desafiar uma criança a ler quando ela não tem hábito, olha só que a doutora Sirlene de BH disse. Eu comecei a ler livros na fase adulta. E foram pouquíssimos. Quem dera que eu tivesse tido a oportunidade de começar na infância. Porque hoje, eu não sei se você percebe isso, mas para os pais é desafiador ter aquele tempo da leitura com os filhos. Mas por quê? Eles não tiveram que essa cultura. E se a gente conseguir trazer isso fortemente, começando dentro das escolas, e os filhos sentindo desejo dos pais, pode me dar uma atençãozinha do seu tempo para ler esse livro comigo? Não só a leitura, mas vai ter o quê? Uma aproximação. Muito, maravilhoso isso. Eu senti isso. Eu até posso dar uma dica para vocês. Claro, às vezes a gente chega cansado, às vezes você volta do seu trabalho, é obrigado a pegar, você trabalha, teve um dia difícil, pega duas conduções, chega em casa, tem que fazer comida. Então, até curiosamente, uma das figuras que mais influencia a criança não é o professor, e é a figura feminina. Agora, você falou de mulher, é a figura feminina, no caso, a mãe ou a avó, que geralmente estão mais em casa. Uma avó, geralmente. Ou uma mãe, hoje em dia as mães também trabalham. Então, são as pessoas que mais influenciam a criança. E eu vou dar uma dica, como é que eu fiz com os meus meninos, tá? Você começa a ler. No início, é difícil prender a atenção. Eu ainda uso, uso da minha arte, começo a criar vozes, eu falo, eu leio já meio que atuando, meio brincando para mim, né? Como se eu estivesse fazendo até uma peça infantil. Eu gosto muito disso. Porém, se você está lendo normal, tá? A criança começa a prestar atenção, a gente menospreza eles, eles adoram. Eles, se você percebe, eu tenho fotos de crianças lendo e você vê a criança assim, ó, já você consegue, me dá vontade de querer falar assim, nossa, como eu daria tudo para saber o que essa criança está pensando, mas eu já imagino, ela está desenvolvendo. Então, os meus filhos eu comecei a ler e aí de repente chegava um determinado momento da história, às vezes porque eles não gostavam, porque a história tinha uma barriga, aí eles perdiam a concentração. Aí eu parava e falava assim, vem cá, o que que você acha que vai acontecer com o Joãozinho agora? Se você fosse o Joãozinho, você faria o quê? Aí você consegue trazer eles mais alguns minutos para a história. Então essa é uma maneira, é um conselho que eu dou. Você começa a ler até onde você tiver o teu tempo, até onde a criança estiver interessada, e a partir daí, no momento que ela perder, você sugere. Vamos lá, vai, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, o que que você acha que devia acontecer? Então, essa é uma maneira que a criança traz e você está o quê? Você está estimulando a imaginação da criança. Se vocês soubessem a diferença que isso vai fazer na vida adulta, é um absurdo. Mas essa moça que falou, desculpa, Meire, eu não peguei o nome dela, mas essa moça que falou começou a ler já adulta. Que bom que você começou a ler. Esquece, o que tá feito para trás a gente não muda, mas agora, à medida que você mastigue os livros, que você começa a ler mais, você cria o hábito. Eu, por exemplo, eu cheguei a ler livros de diferentes assuntos, eu já cheguei a ler entre 12 e 15 livros no mês, por exemplo. Por exemplo. Claro, não eram livros gigantes, mas eram assuntos que me interessavam. Então, isso é prática. Quando eu percebia, quer dizer, eu não estava mais vendo televisão quase. Eu procurava apenas coisas pontuais que me interessavam, um filme que me interessava, que eu queria ver a direção, porque é meu trabalho. Mas a leitura me dava muito mais tesão do que um filme, por exemplo. Por quê? Porque eu vou até fazer uma pergunta para vocês aí. Quantos de vocês leram livros que foram feitos filmes depois? Muitos, né? Por melhor que seja a tecnologia, por melhor que sejam os atores, não existe.
Não existe estúdio melhor que teu cérebro, não existe diretor melhor que teu cérebro, não existe ator melhor que teu cérebro. Então, poucas vezes eu posso contar numa mão os filmes que eu achei melhor do que uma biografia ou uma história que eu conhecia. Que me, né? Porque, literalmente, você... Ó, vou te dar um primeiro exemplo. Stephen King. Lembra que eu te falei que eu gostava muito de livros de terror? Stephen King, ele é, na minha opinião, o terror em excelência, né? Ele é sensacional. Ah, e o Iluminado. O Iluminado foi um filme maravilhoso. Eu acabei de ler esse livro às 2 da manhã. Eu devia ter uns 13 anos de idade. Faz muito tempo, gente. Faz praticamente 30, nossa, 40 anos. Faz 40 anos que eu li esse livro. E aí, quando eu vi o filme, todo mundo morrendo de medo, eu assim, ó. Porque a nossa mente, o livro desenvolve totalmente tão à frente do resto. E eu te confesso que, para o meu raciocínio, ajudou muito. Ajudou muito. Né? Para encontrar a minha vocação, ajudou muito. Né? Então, sei lá, eu sou suspeito, né? Eu trabalho com isso, eu gosto disso, eu leio muito rápido, eu absorvo bastante o que eu leio. Eu fiz depois um curso de leitura dinâmica, que é maravilhoso também, depois eu vou te recomendar ele, que é muito legal. Você abre a tua visão. Você já viu isso? Sabe como é que funciona? Isso que eu ia te perguntar. Porque o que eu percebo diante dos meus clientes, dos meus alunos? O maior desafio para eles é concluir a leitura de um livro. Mas eu respeito e compreendo porque eles não tinham esse hábito. E aí, o que eles pensam? Ah, eu compro o livro na Saraiva, na leitura, compro diversos livros e deixo ali na minha casa. Só que eles não têm o hábito de pegar e ler. Aí, na consciência deles, porque eu tenho um monte de livros, eu sou inteligente, mas eu não li. E isso que você está falando é muito importante, porque como a gente desenvolver essa inteligência emocional da leitura dinâmica? Desculpa, eu estou rindo, que eu me lembrei de uma história quando eu era criança. Ah. Eu achava que se eu dormisse, que se eu colocasse o livro embaixo do travesseiro, que eu ia acordar. Você está falando sério? Então, cara, quando eu era criança, eu falei, eu não estudei, mas eu tenho certeza que se eu botar ele embaixo do meu travesseiro, quando eu estiver sonhando, eu vou absorver. Ai, desculpa, eu soltei uma intimidade minha engraçada, retardada, e, enfim. Mas é curioso, mas isso que você falou, você me ensinou uma coisa muito interessante. As pessoas que vencem na vida conseguem chegar, e eu estou aprendendo, tá? Eu não estou falando de mim, não, gente. Se você não faz, é muito fácil você ver uma pessoa que está lá em cima, você não sabe o trabalho dele. Sabe quando você está cansado e não consegue mais ler e fala assim, eu não consigo mais? Fala, então eu vou ler mais 10. Quando você não aguenta mais, não, agora que está valendo a minha leitura. Eu aprendi isso no jiu-jitsu. Meu antigo professor, o primeiro professor que eu fiz, Otávio de Almeida, ele falava assim, quando você está morto, quando você não aguenta mais mexer o braço, a luta começa a valer agora, porque a luta vem daqui. Então, as pessoas, quando você vê um campeão de jiu-jitsu, ou então uma pessoa que se deu extremamente bem na vida, que atingiu a sua meta, o seu sonho, você não sabe das coisas que ela teve que dedicar e a força extra que teve que fazer, entendeu? Vamos lá, se você, por exemplo, é um atleta, você vai correr na chuva, você vai correr cansado, você vai fazer tudo que você tem que fazer, mas você vai fazer. E aí, quando você termina de fazer essa atividade, você fala, nossa, que bom que eu fiz. Mesma coisa com leitura. Você que não está acostumado, você vai começar a ler, às vezes você vai. Tudo tem barriga. Barriga que eu digo assim, você vai ter partes mais interessantes do livro que você vai se identificar e partes menos interessantes. Porém, se você se forçar e continuar, você aos poucos você vai ler com mais rapidez, vai absorver mais coisas e você sabe que é uma barriga, né? E aí você acostuma. Então, esse é o conselho que eu dou, gente. Tenta vencer. A Mary me ensinou isso. Vocês têm que passar o comum. Se você quiser atingir seu sonho, nada vem de mão beijada. Tudo que vem de mão beijada sai fácil. Se você não tiver disposto a dar
mais um passo, mais um passo, mais um passo, você não vai chegar lá. E detalhe, também não é dar um passo, é dar um passo e na direção certa, né? Então não adianta você só, né? Se você treinar o excesso, mas sem um profissional, sem um conselheiro, né, no caso, você vai se machucar, vai se lesionar. Mesma coisa para tudo na vida. É isso que eu estou tentando absorver aqui com a minha coach, né, coach? Mas está indo, está indo. Ô, olha só Oi. a pergunta do Wendel Luz. Luciano, aqui na, na, aqui na nós, aqui eu entendo, nós incentivamos nossos colaboradores com a leitura e estudos. A Uhum. maioria é salarial e de cargos condicionado a uma melhoria intelectual. O que você acha, no caso, eu entendo, que podemos fazer para ajudar essas pessoas a aprimorar o intelecto? É o que eu entendi da pergunta do Dr. Wendel. Eu acho o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer, a gente tem um instrumento maravilhoso na nossa mão que não se tinha há 50 anos atrás, que é a internet. Instrumento maravilhoso. Você pode fazer, através disso, a pesquisa de quais são os autores, quais são os livros indicados para a sua profissão, no caso. O que vai te levar, por exemplo, a chegar no seu sonho. Se você trabalha com, vamos lá, se você é professor, se você trabalha com vendas, se você procura na internet coisas, livros ou palestras ou pessoas que possam te ajudar nisso. Essa é a minha opinião. Eu gosto muito de livro e eu não e eu tenho um defeito. Não é defeito, acho que é da minha geração. Eu não consigo ler. Não sei você, eu não consigo. Não sei vocês que estão acompanhando a gente. Eu não consigo ler através da internet. Eu imprimo tudo e eu prefiro ler livros. E saiu até uma pesquisa que você absorve pelo menos de entre 20 a 30% a mais, você lendo no papel, do que na internet. Primeira coisa, você não é interrompido. Você está com a internet ali, começa a coçar a mão, porque a gente tem um vício da internet hoje, né? De rede social, de coisas circunstanciais, que é coisas que a gente não precisa. Então é isso. Eu acho que meu conselho é esse: procura ler mais, procura conselhos de quem já chegou lá, de outros profissionais, colegas seus. Poxa, como é que você melhorou? O que você recomenda? E leia, e leia. E não desista, né? E não desista. Procure. É cansativo? É cansativo. Até se tornar um hábito, né? Se fosse fácil, todo mundo, né, estava bem, teria atingido seu sonho, teria atingido o sucesso na sua carreira. Isso não tem nada a ver com inteligência, tem a ver com perseverança e seguir um caminho correto, né? É o que eu acho. O que Não que você é, acha, Mary? não é à toa, né, Luciano, que Salomão, ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria. Que a É sabedoria verdade. leva em qualquer lugar. E assim, eu sei que é desafiador para muitas pessoas ter o hábito da leitura, se trazer isso como uma constância na vida, porque ela não tinha esse dom. Gente, nós estamos entrando no século XXI. Se você não se aprimorar, se você não se permitir, mesmo que seja doloroso para a sua vida, mas isso é algo primordial para a sua realização e para o seu crescimento. Porque, olha só, por que está acontecendo essa revolução no mundo? Para você se conectar com você mesmo e entender quais são os seus dons e seus talentos para você crescer e evoluir. E você está tendo tempo para buscar o conhecimento da forma que assertiva, da forma correta, né? E o que nós precisamos fazer? Quem vai ser a nova evolução do futuro? Nossos filhos. Eles serão a nossa base. Porque a gente vai estar numa idade já mais avançada. E é agora o quanto você vai disponibilizar de tempo para ter com essas crianças e mostrar, caramba, você será o meu herói futuro. Você será a minha imagem no futuro. E eu aposto em você, eu aposto na sua credibilidade e eu aposto que você tem potencial e competências para começar. Gente, apenas a palavra, apenas o olhar
isso vai fazer com que seus filhos acreditem que vocês estão o quê? Validando, olhando para eles como eles são e daqui no futuro. E eu vejo assim, ô Luciano, eu vejo esse projeto da Melhoramentos como uma base para o nível mais baixo da escola, que é na alfabetização. Sim, mas é aí que tá. Ele é um projeto que ele vai desde o nível, de 2 anos de idade até o EJA, que são jovens e adultos. Então, nunca é tarde. Então, por exemplo, ele é até um projeto que ele se adapta a cada município, a cada estado, a cada cidade. Por quê? Porque você sabe das necessidades. Existe também uma verba, você tem uma verba de educação que você pode utilizar. Então, cada município tem a sua, né? Então, você fala, olha, eu estou com mais dificuldade, a gente precisa trabalhar os jovens e adultos, eu preciso trabalhar o segundo ano, o primeiro ano. Então, esse é um projeto que eu chego, eu vejo, tá, então ali eu pego todos os dados, eu pego uma ficha, onde eles me preenchem quantos professores tem, quantos coordenadores, quantos alunos de cada série, tá, nas escolas públicas. A partir daí, eu mando o projeto inteiro. E eles vão escolher. Primeiro, existe uma apresentação que a gente faz para os pedagogos, secretários de educação e prefeito, e eles vão escolher. E a partir daí, o segundo passo é ver as necessidades que eles precisam, porque infelizmente não se tem, é difícil você ter capacidade. E eu nem recomendo que se compre todo o projeto de uma vez só, até para você observando o resultado e por uma questão de logística também. Então, veja a necessidade, porque tem municípios que o primeiro ano vai muito bem, segundo ano, com 2, 3 anos, vai muito bem. E tem municípios que precisa trabalhar a quinta série, sexta série. Então, isso varia muito, varia muito. Então, exatamente por isso, a gente tem um grupo de pedagogos maravilhosos, uma empresa de 136 anos, quer dizer, mais de 800 autores, e também quando a gente esse é um projeto para formar leitores. Então, claro, o ideal é você pegar, se você tiver verbo para isso, é trabalhar ele inteiro, né? Mas além de formar leitores, você tá formando os coordenadores e os professores pelo Instituto de Singularidade e automaticamente formar leitores. Formando leitores, a educação dispara e automaticamente a economia dispara. Então, esse é a nossa luta, né? Essa é a nossa luta. E uma coisa que você falou que eu achei brilhante, que é muito legal, você é muito sensitivo e sabe disso, a conexão com as crianças, com os filhos, quando você começa a ler, olha, é muito legal. É muito legal. Eu sempre dediquei bastante tempo aos meus filhos, eu consigo organizar, pelo menos tempo de qualidade. Às vezes você também não tem muito tempo, mas aí você tem que ter qualidade. Então, um momento de leitura é um tempo só de vocês, é olho no olho, né? Você lê e olha para a criança está, né? Para você até saber como é que se ela está gostando da leitura ou não, para você saber, ok, esse tema não foi legal, vamos tentar um próximo tema. Pergunta, o que você acha que isso aqui mas eu não tenho livros, eu não tenho isso. Ok, você tem internet, sabe? Eu entendo que é difícil. Tem lugares que nem internet tem. Eu sei mas você tem hoje em dia diversas instituições que trabalham com doações de livros, a gente já doou muito livro também. Então, procure, pega no vizinho, sabe? Eu sei que a situação do país, pô, é muito fácil você falar, você deve ter muito livro em casa. É verdade, sim, é fácil para mim, eu tenho muito livro em casa. Eu tive uma sorte na vida que nem todo mundo tem. Porém, eu vou ter as minhas dificuldades também. Agora, se você não tem um livro em casa, procura uma biblioteca, procura um vizinho. Você tem que fazer um esforço extra, entendeu? E eu acho que não existe nada que a gente ame mais do que os nossos filhos. Então, se esforce, tenta achar uma leitura que ele goste, entendeu? Isso não vai ter preço no futuro do seu filho. Não vai ter preço. Então, é muito importante. Você acha que muitas vezes eu não estou cansado, Meire? Poxa, às vezes tive um dia ruim, sabe? Minha mulher, a gente sempre lê junto. E ali, inclusive, minha mulher lê muito melhor que eu. Então, a gente fica ali os quatro e ela começa a contar a história. E eles gostam até mais quando ela conta, e ela conta muito bem. Mas muitas vezes a gente está cansado. Tivemos um dia complicado, as coisas ainda. Mas é aquela coisa que eu falei, a mesma coisa no teu trabalho. Você não tira força extra se você para atingir teu sonho. Não existe sonho maior que eu possa ter na vida que os meus filhos serem
atingirem os sonhos deles, atingirem as metas deles. Se eles ficarem felizes, isso me basta para a minha vida, entendeu? Então é isso, você tem que dar um passo a mais em tudo que você faz na vida. Sem o extra esforço, nada vem de graça. Ô, Lu, Não dá, né? olha só a pergunta do Luiz. Qual, o Fala, pa- Luiz. qual que é o papel das empresas na melhoria intelectual dos seus colaboradores? Por quê? O Wendel, o Lu, ele tem uma metodologia onde ele incentiva os colaboradores dele buscar conhecimento. No ano passado, de 2020, ele pegou e premiou cada um dos colaboradores que assistisse cursos gratuitos online na internet, que gerava alguns certificados para eles evoluir no intelecto deles. Então, Esse assim, é... Fala, desculpa, continua, te interrompi, perdão. então, um dos papéis assim mais primordial é como fazer com que esses colaboradores melhorem intelectualmente dentro das suas empresas. Vamos lá. Eu acho que a visão, o empresário, o dono da empresa que tenha, o board da empresa que tenha essa visão e invista nos seus colaboradores, ele está à frente do seu tempo. Por quê? Você está investindo. Quando você tem um investimento, ele não vai te gerar frutos no mesmo dia, no dia seguinte, não, vai ter um tempo. Então, se você, vamos dizer que eu trabalho, vamos lá, vamos dizer que eu sou dono de uma cadeia de restaurantes, por exemplo. Chutei uma coisa qualquer. Bom, vamos lá. Você vai pegar, no caso, por exemplo, garçons. Você vai procurar cursos, por exemplo, você tem estabelecimentos que são famosos pelo atendimento dos garçons. E aí ganha. Essa é uma das coisas que ganha, que você ganha. Tem lugares, às vezes, que a comida não é tão boa, mas o garçom já te chama pelo nome, ele tem toda uma maneira de conversar, de falar, ou, dependendo do que o lugar pedir, ele é extremamente discreto, ele não incomoda, quer dizer, tudo depende. Então, o bom, a pessoa que o empresário de visão, ele investe nos seus colaboradores, seja ele, por exemplo, num outro curso de culinária, manda um chefe, ele tem um chefe, se ele tem dois chefes de cozinha, se ele tem condições, manda estudar e fazer outros cursos, enquanto um segura a barra, enfim. Você tem que investir para obter resultado lá na frente, né? Então, a mesma coisa, se você, por exemplo, é diretor de uma escola, ok, pega os seus professores, escolha dois deles, porque tem toda uma logística que você não pode tirar. Pega um substituto, um sub, e aí você manda o teu professor principal, ou então o que tá mais para trás. Eu ainda investiria no que está mais para trás, para ele alcançar os outros. E dá esse prêmio para ele, dá esse curso para ele, porque isso vai retornar, isso vai afetar o trabalho dele no futuro. Entendeu? Então, às vezes a gente economiza, a gente gasta errado e economiza errado. Entendeu? Eu acho que a grande sacada do empresário é saber aonde investir e aonde economizar. Né? Você tem que deixar os seus colaboradores felizes, mais preparados do que quando eles entraram para trabalhar com você. Ah, Luciano, o que adianta? Aí, de repente, eu pago um curso para ele e depois ele vai para um lugar melhor. Sim, tudo bem. Aconteceu, acontece. Agora, se ele for para um lugar melhor, é porque tem alguma coisa errada aí. Ok, ele pode ter recebido uma melhor oportunidade. Mas, quando você está num trabalho, você continua nele por mais tempo quando você vislumbra o crescimento. E isso gera reconhecimento. O colaborador bem tratado reconhece isso e aí fica fiel ao empresário. Então, eu acho isso de extrema importância. Invista nos seus colaboradores como se fosse uma família. Muitas vezes você vai tomar um chute pelas costas, vai sim, vai. Existem pessoas que não têm gratidão mesmo, mas na maioria das vezes você vai ter muito resultado com isso. Eu já fiz isso várias vezes e muitas deram certo, a maioria das vezes. Claro que tem algumas vezes que não deu certo. Às vezes até mesmo na minha falta de experiência eu escolhi um curso errado, por exemplo. Pode acontecer. Mas essa é uma coisa que eu acho que é um grande passo. É um grande passo, né, é um passo de visão.
Luciano, você deu uma dica muito importante. Quando a escola ou a empresa investe naquele profissional, que talvez ele não está tão evoluído quanto os demais, aquele profissional, ele sente o quê? Reconhecido. Caramba, eu não sou a pessoa certa para ser merecedor desse prêmio, mas ele vai ver isso como uma forma de gratidão. E na minha percepção, essa pessoa vai despertar um potencial tão incrível nesse colaborador que ele vai entregar 110%, ele vai entregar uma excelência. Mas foi o que você disse, se caso essa pessoa investir nesse profissional e ele buscar um outro trabalho, o que sinceramente está sendo deixado de fazer dentro dessa empresa? Porque se ela investiu no crescimento de alguém, ela quer que aquela pessoa implante aquilo ali dentro da escola, ou dentro da empresa, ou independente. Mas se aquela pessoa... Gente, toda pessoa que começa a ter uma visão de crescimento, ela não quer viver mais na mediocridade. Ela quer evoluir constantemente. E se aquele ambiente não está em evolução de crescimento, igualzinho aquela pessoa está crescendo, foi o que a doutora Ana Paula Delgado, que deu uma live essa semana, Uhum. Luciano, ela trabalhava nas maiores redes de ensino do Brasil, com um teto de estabilidade muito alto, mas ela não se prendia ao teto financeiro. Sim, Ela entendia do o nível de crescimento. intelecto e de confiança que ela tinha sobre ela. E aí é a hora de se acordar. Caramba, se eu estou proporcionando um curso de excelência para o colaborador, ele faz esse curso, ele começa a implantar e não está satisfeito dentro da minha empresa ou da minha escola, aí quem tem que rever o conceito é o espaço. Claro, claro. Se ele não tá satisfeito, ele não vai te trazer os resultados. Um colaborador que não está satisfeito dentro da empresa, ele não vai trabalhar bem, ele não vai trabalhar feliz. Né? Ele não vai te trazer resultados. Ele traz resultados quando ele está trabalhando feliz. Porque ele se sente valorizado, que ele sente que ele está crescendo, tanto financeiramente quanto crescimento profissional. Quer dizer, é tudo um resultado, né? Não tem segredo, não tem mágica. Eu fiz, ó, quando eu tinha 24 anos, 25 anos, eu tive uma empresa de tecidos. Eu acho que era um pouquinho mais velho, 30, sei lá. Uma empresa de tecidos. Meu maior tecelão, ele estava com dificuldades financeiras. Ele era de um talento absurdo, tá? Só que eu peguei ele levando uma merreca de tecido embora, né? Eu sabia que ele ia vender. Aí eu chamei ele no canto, né? E todo mundo, meu diretor, meu gerente, né? Meu secretário, chamei eles, eu falei, faz o seguinte, eu peguei ele, né, roubando, dá um aumento para ele. Você é louco, como dá aumento? Dá um aumento para ele. Em um ano, ele tinha virado o melhor tecelão da empresa e ele bateu a meta dele em 90%. Ele batia todo mês. Gratidão. Eu ainda fiz ele treinar em máquinas diferentes, ele teve que fazer curso para treinar máquinas mais modernas na época. E quando a minha primeira atitude, a minha primeira ideia, isso aí sabe como é que da onde eu vi isso? Eu tinha lido, eu não lembro o nome desse livro, mas eu queria lembrar o nome desse livro. Era de um industrial nos Estados Unidos que fez a mesma coisa. Ele pegou uma pessoa, eu falei, isso não vai dar certo. Eu tinha acabado de ler na semana anterior, tá vendo? A leitura. Acabou sendo meu melhor funcionário. Meu Não, melhor funcionário foi essa pessoa. não foi Não estou falando aquele que é para fazer livro isso. Jack, Paixão por Vencer, não? Eu não lembro. Faz muito tempo isso, dele. A gente está falando aí de mais de 25 anos. Eu não lembro que livro foi, mas eu lembro que isso ficou na minha cabeça porque eu achei tão absurdo. Como assim? Eu nunca vou premiar uma pessoa com um aumento por ter um colaborador meu que me roubou. Só que eu não estou vestindo os sapatos dele, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se estava com uma pessoa doente. Nada justifica, ok? Não façam isso, que vocês não vão ganhar aumento, tá, gente? Se vou roubar, vou ganhar aumento. Não, isso não acontece. Mas eu fiz.
Eu conhecia ele, sabia que ele era uma pessoa boa, trabalhava comigo há um tempo. Falei, porra, mas por que não veio conversar comigo? Mas tudo bem, vamos lá. Eu li isso aí, eu quero ver se dá resultado. Todo mundo brigou comigo na empresa. Todo mundo brigou. Eu bati o pé. Eu nem tinha poder de decisão ali, mas eu bati o pé. Foi o meu melhor funcionário. Foi o meu melhor funcionário que eu me lembro que tenha trabalhado até hoje. Uma loucura que eu fiz, mas deu muito certo. Isso porque eu li num livro. Eu li isso num livro. Quer dizer, às vezes a gente espera, a gente tem conhecimentos ali que vêm tá vendo só, gente? Às vezes você pode, se vocês podem ler um livro, você que começou a ler agora, ou mesmo que não goste, mas basta uma página para mudar todo o teu empreendimento. Uma página, uma linha que você absorver ali, já pode te dar uma virada na vida absurda. Acho que é por aí, cara. Ô, Luciano, eu não sei se você já chegou a ler O Cavaleiro Preso na Armadura. Ainda não, tô doido para ler. Esse livro é uma fábula, muito pequenininho, mas sabe aquele quando você leva um soco assim na boca do estômago? Foi o que ele trouxe para mim. Porque muitas vezes a gente está preso nas nossas armaduras e a gente não sabe se colocar no lugar do outro, não sabe entender. E aí, aquilo dali faz com que a gente perde muitas oportunidades até para nós mesmos. Porque a gente coloca uma armadura sobre nós, mas eu super compreendo. Por que a gente coloca uma armadura sobre a nossa vida? Porque nós já sofremos demais. Já levamos muita porrada, meu amigo. Então, a gente não quer ser vulnerável às circunstâncias da vida. E aquele livro, ele traz uma clareza tão grande. O que você está perdendo, o que você está privando de permanecer dentro dessa armadura. E o que você fez? Você poderia continuar na sua armadura de um chefe, de um gestor e eliminar aquela pessoa. E aquela pessoa, ela ia fazer esse comportamento de furto em vários trabalhos. Com Não certeza. só no seu, em vários. Mas o que você fez? Você trouxe algo humanitário seu. Você valorizou. E essa pessoa reconheceu, porque ela poderia ser mandada embora por justa causa. Mas ela Poderia. nunca mais vai te esquecer, porque uma pessoa que teria N motivos para fazer ela com que ela nunca mais tivesse um sucesso de emprego, você estendeu a mão. Isso E é o que aí, e eu não quero nem levar o crédito disso, não, porque eu te confesso que eu ainda não tinha essa maturidade de compaixão ou de resultado, não. É que eu li esse livro, eu não lembro qual industrial que era. Era uma empresa grande. Eu não lembro, infelizmente eu não lembro. Mas eu falei, eu tinha acabado de ler. Talvez se eu tivesse lido uns 6 meses antes, talvez eu não fizesse isso. Que não aconteceu de novo comigo. Não aconteceu, eu não tive uma outra situação dessa. Mas eu aprendi muito ali, porque eu arrisquei. Eu falei, olha, o máximo que vai acontecer não é que ele roubou, apesar de tanto faz o tamanho do roubo, na minha opinião, é roubo, mas eu quis ver até onde é, é, porque a gente tem a mania de achar que sabe tudo. Eu quis me testar. Eu tinha um pouco dessa, eu era até um pouco arrogante, porque eu tive sucesso nessa empresa na época, eu estava arrogante, eu me achava meio dono do mundo, né? Meio, eu que sei. Olha aqui, olha os meus números, eu tô vendo bem. Agora veio uma pessoa que era maior que eu, que era mais respeitada, e falou isso. Eu falei, vou escutar esse cara, mas eu não escutava ninguém. Provavelmente se fosse uma outra pessoa que não tivesse um sucesso e falasse a mesma coisa, eu não teria ouvido. Depois eu aprendi realmente a tentar entender como é que estão as pessoas. Não acho que a gente tem que abraçar pelas coisas erradas, não, de maneira alguma. Mas muitas vezes a gente julga muito rápido, né? A gente mede as pessoas aí sem saber o que elas estão passando no momento. Então, você tem que ter uma. Eu tive uma vez, eu fiz um curso, Mary, que é para que a gente tem, o ser humano tem a tendência, não sei você, eu era muito assim. Isso vale em situações emergenciais, tá? Por exemplo, uma batida de um carro. Você age antes, depois você pensa. Hoje eu tento, e eu ainda não aprendi, mas eu tento antes de reagir, de agir, pensar.
coisa que ninguém faz. A gente não faz isso. A gente costuma já, não, eu tenho conhecimento, peraí, calma, calma. Eu sempre fui muito assim. Eu pensava muito rápido e daqui a pouco eu já estava atropelando tudo. Agora eu estou procurando aqui. Eu vou estudar essa situação com mais calma. Eu vou, de repente, pedir um conselho para alguma outra pessoa que talvez esteja vendo tudo isso de fora. Eu vou ler alguma coisa a respeito. Não sei. Eu não tenho pressa mais. É claro que isso é muito útil, às vezes, num acidente, como eu te falei, você tem que ter agilidade rápido, ou numa situação de emergência, ok. Mas no dia a dia, não. No dia a dia não se deve fazer isso, na minha opinião. Né? Vamos ver se tem mais pergunta aí. Eu não estou lendo aqui nada. Ô, Aqui, Luciano, ó. Olha, olha olha só, aqui, ó. teve uma pergunta aqui da Bergo, como adquirir a melhoramentos dentro da escola privada? Aí eu pedi para ela estar entrando em contato, mas você quer dar alguma pincelada sobre isso? Vamos falar, a Melhoramentos tem milhões de projetos, né? No caso, o Planeta Leitura, que é o projeto que eu acho mais interessante, a gente trabalha aí nas escolas públicas. Mas vamos conversar no direct, tem outros projetos tão bons quanto, enfim, tem maneiras que a gente pode tentar viabilizar, vai ser um prazer. Ó, agora é minha vez aqui, ó. Emagrecer, Alessandra. Mary Ellis, melhor coach. Ela lê, tem muitos livros e ela indica. Ótima profissional, né? Ó, um amigo meu, tá vendo? Outro maior erro que eu falo. Um amigo meu, ele sempre entra nas minhas lives e me dá uma afinetada, mas eu gosto das afinetadas. Lu, deixa ela falar um pouco, eu quero ouvir a voz dela, porque eu não tenho uma. Tá vendo essa mania de achar que eu sei tudo? Eu quero falar, 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 falar. Eu tenho que escutar. Tem um provérbio judaico que diz que nós temos dois olhos, dois ouvidos e uma boca. Ou seja, veja mais, escute mais e, ó, fale menos. Mas eu não consigo aprender isso, velho. Eu sou um tagarela. Gente, não é que você é tagarela, é o seu perfil. O seu perfil é de comunicador, é de dominante, é de estar diante das câmeras. Eu respeito isso. É a sua essência. Como é que chama seu amigo aí? Ah, o Pires. Ô, Pires. Pires. Vamos ter uma oportunidade de a gente conversar ainda, viu? Fica Não tranquilo. faça isso, não deixa a corda para ele, não. Olha Esse só, baiano é uma outra arretado. pergunta, Lu. O Endo está Ah, falando assim, Luciano, qual a dica para as pessoas que pegaram o gosto pela leitura? O que você sugere? Não, para as pessoas pegarem um gosto, aquelas pessoas que pegarem. gostam de leitura mesmo. Primeira coisa, qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Meu sonho é ser piloto de avião. Eu vou ler o quê? Livros relacionados, biografias de pilotos de aviões que tiveram sucesso, ou de fundadores de companhias aéreas, ou enfim. Meu sonho é ter um restaurante. Ter um restaurante, ou ser um chefe de cozinha, ou ser um ator. Procure coisas para ler que você ame, porque assim fica mais fácil a leitura. Eu, por exemplo, vamos lá, não gosto de biologia. Não gosto. Eu era péssimo de biologia. Eu gostava mais de física e matemática. Se eu pegar um livro, se eu pegasse um livro como de algum biólogo, tem vários amigos biólogos, ele me recomendasse algum, eu gosto de ver documentários, mas ler não me prende. Preciso da visão ali, por uma coisa que eu não gosto. Agora, eu não ia ler, eu não ia conseguir ler. Agora, você me dá um livro, por exemplo, de um grande diretor, de um grande ator, eu vou comer esse livro. Ou num grande empreendedor, que é um assunto que eu gosto muito, né? Que eu quero aprender cada vez mais. Eu quero. Quando você lê algo que você ame, que você goste, você se torna uma esponja. Quando uma esponja vazia. Quando você lê algo que você não gosta, você é a mesma esponja, só que é como se estivesse cheia. Tem água, não vai entrar mais. Então, quando você está lendo alguma coisa, essa esponja ela é imensa. Quando você lê uma coisa pequena, a esponja é pequena. Você tem que procurar ler algo que você goste. Né? Porque aí você vai criar o hábito da leitura, aí quando você tiver que ler algo que você não gosta, porque você sabe, por exemplo, meu caso,
Eu nunca dominei tecnologia, não como gostaria. Hoje nós precisamos das ferramentas. A ferramenta de tecnologia, se você souber usar, ela te salva muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. E eu não gosto de leitura de tecnologia. Não gosto. Então, mas como eu já tenho o hábito de ler, eu consigo pegar uma leitura a esse respeito, porque eu necessito desse aprendizado. Mas é porque eu já tenho o hábito da leitura. Senão, não. Entendeu? Mas esse é o conselho. Se você quer criar o hábito, procura alguma coisa que você goste. Seja ela, enfim, procura alguma coisa relacionada ao teu sonho. Porque assim você vai conseguir ler fácil, ler rápido e vai procurar mais coisas, né? Vai utilizar a internet, vai buscar, enfim, mais caminhos aí. Contribuindo com isso que você falou, aquelas pessoas que não leem há mais de 10, 20, 30 anos, como diz a Érica aqui, que comece por 3 páginas, gente. Sim. Hoje você lê 3 páginas, amanhã você lê 5, depois 10, e você passa a ter um hábito, porque gera uma constância. Olha quem entrou com a gente aí, Luciano. O meu A tá travado aqui Cíntia embaixo. Tasha entrou aqui com a gente. Não, deve ser fãs dela. Não é, não, não. Esses são os fãs dela, não é ela, não. Ah, Boa ok. noite, boa noite. Seja Ela tá viajando no show comigo. fã. Não, não foi ela, não. Mas outra coisa que ela falou, você falou que o complemento se obrigue a ler todo dia. Ok, se você falou assim, ó, eu vou o quê? Eu vou ler pelo menos 3 páginas por dia. Você lê isso em muito pouco tempo, você lê isso em 5 minutos. Se você ler muito devagar, vai ler em 5 minutos se você ler muito devagar. Mas se você não tem tempo, está com dor de cabeça, ok, eu estou com dor de cabeça. Mas eu vou ler uma página, pelo menos. Uma página. Uma. Se você fizer isso quando você está com dor de cabeça ou está cansado, quando você tiver com disposição, você vai ler aquele mínimo, você fala, pô, eu li o mínimo, vou dobrar meu mínimo hoje. Se eu li 3, eu vou ler 6. Se eu li 6, eu vou ler... É assim. Se obrigue a pôr um mínimo, entendeu? Por exemplo, na minha vida, eu acho que é muito importante a gente colocar coisas que você vai ter resultado futuro. São coisas que você tem que fazer todo dia. Ou você cria sua agenda semanal, por exemplo. Que não seja todo dia, mas o que você falar, você faça. Porque se você deixar de cumprir algo que você se propôs a cumprir, você não vai estar cumprindo a palavra com você mesmo. Então você não vai cumprir a palavra com ninguém. Né? Então, cumpra. Por isso, assim, o que você escreveu, o que você se propor a fazer, faça. Mas seja. Proponha algo dentro da tua realidade. Não queira assim, não, eu vou ler um livro por semana. Se você não está acostumado a ler, você não vai ler um livro por semana. Daqui a um ano você pode estar lendo, daqui a 6 meses você pode estar lendo. Então, mas faça todo dia, tome alguma atitude em relação ao que você quer atingir. Seja no trabalho, seja uma dieta, seja preparo físico, seja aprender uma nova língua, entendeu? Tome uma atitude todo dia. Todo dia. Esse é um conselho que eu dou para a vida, né? Luciano, olha como é importante. Você trouxe clareza, você trouxe consciência, porque a partir do momento que você tem clareza, consciência, o nível que você quer chegar, o nível que você quer crescer, o tesão para aquele conhecimento, ele passa a ser o quê? Esporádico. Ele passa a ser o quê? Constante. E isso faz a pessoa evoluir. Gente, como que eu faço para um livro? Se eu quero cumprir aquele livro, se eu tenho um objetivo para aquele livro, eu tenho um tempo para aquele livro, eu divido aquele número de páginas pelo tempo que eu quero ler e chegar naquele objetivo. Luciano, eu não sei se eu comentei com você, eu li um livro que chama Sem Limites. Foi até uma pessoa que me sugeriu. E eu comecei a ler esse livro às 9h15 da noite. Assim, comecei. Eu fui até às 4h30 da manhã. Porque enquanto eu não acabei de ler aquele livro, eu não sosseguei, porque aquele livro, ele trouxe consciência para a minha vida pessoa, para a minha vida mãe e para a minha vida profissional. E aí eu pergunto, caramba, se eu conseguir ler um livro em 8, 9 horas,
O que me impede de potencializar ainda mais o meu tempo e buscar esse tipo de conhecimento? Porque, gente, quando você, igual o Luciano falou, ele teve que ler ele leu um livro esporadicamente e aquele livro trouxe uma sabedoria para ele fazer o quê? Como gestor, dar uma Verdade. disciplina ali para aquele funcionário. Agora, imagina para a sua vida. Olha só o que o Wendel está perguntando novamente. Vamos lá. Luciano, a esperança na melhoria da educação do país está mais próxima da iniciativa privada ou da pública? Olha, eu acho que, pelo que a gente tem visto, é muito fácil de julgar, né? Mas a gente tem um país de 230 milhões de pessoas, né? A leitura a educação ela vai de mal a pior. Mas eu ainda sou muito esperançoso em relação ao crescimento, à melhoria da educação pública. Eu sou muito esperançoso, sabe? Eu vejo, eu tenho viajado bastante e eu vejo a disposição, a vontade, por mais que seja. Hoje em dia você só é professor porque você ama o que você faz, puramente por isso. Não pela remuneração, porque infelizmente ela é muito baixa, principalmente para órgãos públicos. Ela é muito baixa. Ela é muito baixa. Então, você faz pela paixão, pelo amor. Então isso soma. Nas escolas particulares, você também ensina, trabalha porque você ama, mas você tem um salário maior. E as escolas particulares, elas estão mais, claro, você tem dinheiro, você tem investimento, você tem computador, você tem curso, você tem uma série de coisas a mais que, infelizmente, a escola pública não tem. Mas eu ainda acredito, eu sou um sonhador, eu acredito que existe a possibilidade imensa de crescer. E pela quantidade de escolas públicas serem muito maiores do que as escolas privadas hoje em dia no mundo, no país, no Brasil, o espaço que a gente tem para crescimento, se você crescer 1, 2, 3%, já faz uma grande diferença. Por isso que eu prefiro acreditar, ainda assim, nos órgãos públicos, né? Até porque as escolas privadas já fazem um trabalho bom, já fazem um trabalho muito bom, né? Mas você vê, o Brasil, se eu não me engano, eu não estou com as minhas anotações aqui, mas se eu não me engano, hoje está em 57º a nível de leitura no mundo. É muito ruim, é muito pouco. É muito pouco. Não, está bem mais para trás, gente. Está bem mais para trás. Eu não lembro agora de cabeça, me deu uma confusão mental. Mas, por exemplo, lembra quando eu te falei que a economia corre junto com a educação? Eu gosto muito de exemplificar, de citar Singapura. Singapura, há 50 anos atrás, nada mais era do que um lugar onde se plantava arroz. Não tinha nada, não tinha nada. Ela estava a nível de leitura, ela estava lá para trás. Se eu não me engano, há 2, 3 anos atrás, aliás, a maioria dos países asiáticos, eles estão passando os europeus, como Finlândia, como outros tantos que estavam na frente em leitura. Singapura, se não me engano, há 3 anos atrás, estava em primeiro lugar. Olha onde ela está hoje, é um dos maiores centros financeiros e tecnológicos do mundo. O que explica isso? Qual o resultado? Da onde veio isso? Da leitura, da educação e do conhecimento. Isso é um investimento no ser humano, é um investimento no país. Então, eu espero que os nossos políticos tenham essa visão. E a gente tenta mostrar isso. Só que não é tão simples assim. Tem uma série de limitações, uma série de leis, uma série de empecilhos aí, enfim. O Brasil tem muita coisa complicada, né? Você para trabalhar com órgão público é bastante difícil, né? A gente teve muita coisa errada para trás, tem ainda também, enfim, muita coisa que mudar, né, amiga? Aquela coisa cultural do brasileiro, o jeito Gerson, coitado do Gerson, ele ficou conhecido como ter o jeito Gerson, né? A lei do Gerson, de querer se beneficiar em tudo, não é por aí. Isso virou cultural nosso. A gente está mudando, só que leva tempo. Não existe mudança. Mudança instantânea não é mudança. A mudança leva tempo, leva o exercício, leva o hábito. Então eu aposto ainda nas escolas públicas. Aposto. Eu percebo assim, Luciano, se a gente abraçar essa causa, empresários, professores, pedagogos, a gente pode expandir muito, muito mais.
Então, assim, gente, por que eu sugeri esse tema com o Luciano? Por que o tema chama Você é o Escolhido? Porque realmente você, jovem, criança, adulto, adolescente, você é escolhido para escrever a sua história. Você é escolhido para ser uma pessoa totalmente diferente do que seus pais foram, seus avós foram. Porque hoje o mundo te proporciona um leque de possibilidades. E teve pessoas que criticaram nele, mas que tema é esse? Você vai falar escolhido com uma pessoa tão renomada como o Luciano Zafi? Gente, vocês não sabem a profundidade que é isso que nós estamos falando. Nós estamos trazendo aqui consciência para quê? A gente está plantando uma sementinha. O Luciano está plantando uma sementinha. Hoje nós temos aqui nessa live diversos empresários do Brasil e de vários lugares do mundo. Temos da Espanha, dos Estados Unidos, de Portugal, da Itália. Por quê? Se cada um comprar ideia, caramba, a gente não sabe o nível que a gente pode chegar. Mas ele está fazendo a parte dele. Ele está o quê? Plantando sementinha dentro das prefeituras, dos estados e mostrando. E quando ele falou comigo depois, eu falei assim, meu amigo, as pessoas precisam despertar esse potencial e enxergar que juntos nós conseguimos fazer grandes coisas no mundo. Aqui tem uma outra pessoa que colocou a bandeirinha dela. Você sabe qual que é essa bandeirinha aqui? Eu não sei onde que é esse país. Eu não estou vendo aqui não, que eu tô... Meu celular ele travou já nas mensagens. Mas falando que você citou, Meire, às vezes a gente nunca sabe de onde vai vir, tá? Às vezes um aluno de escola pública que pegar o gosto, que de repente a vida dele não iria caminhar, mas pegou o gosto por um livro só. Esse livro pode mudar a vida dele lá para frente. Eu gosto muito de citar uma pessoa que é extremamente conhecida, muitos de vocês devem conhecer, já ouviram falar dele, o Rick Chester. O Rick Chester ele vendia água em Copacabana. Ele é um cara que sempre leu muito, ele adquiriu uma cultura bastante vasta, né? E ele vivia numa comunidade complicada, com escolas complicadas, complicada no nível que eu digo de violência, de falta de estrutura. E ele é um cara que você ia ver ele vendendo água em Copacabana, um monte de gente em volta dele, porque é um cara que sabe, que tem uma cultura geral que eu não tenho. Esse cara, então as pessoas começam, ele vai vender, começa a conversar sobre tudo. Então ele ficou conhecido por isso. Hoje em dia esse cara dá palestra em Harvard. Ele dá palestra em Harvard, tá? Ele, se não me engano, ele era morro da Mangueira, se não me engano. Mas vendia água na praia de Copacabana. Só que ele tem um conhecimento absurdo. Ele fez o comercial do Santander. Quer dizer, uma pessoa dessa, ele podia ter... por quê? Agora, ele provavelmente vendia água, chegava cansado em casa e ia ler. Entendeu? Sabe? Ou ele dava um passo a mais que tem que dar. Não veio fácil para ele. Vocês acham que veio fácil para ele? Provavelmente não. Você acha que ele tinha acesso a livros, à internet? Não, provavelmente não. Sabe? Eu não sei se ele fez ainda, ele devia fazer uma biografia da vida dele. Eu gostaria muito que ele fizesse. Entendeu? Porque é um exemplo de vida. Mas é aquilo que eu falo, se você quer atingir, e ele tinha um sonho, ele chegou no sonho dele. Entendeu? Ele atingiu um sonho. Então, uma pessoa que a gente consiga criar o gosto da leitura, essa pessoa pode se tornar um autor e pode mudar a vida de milhões de pessoas. Automaticamente, a gente mudou a vida dessas milhões de pessoas através de uma outra pessoa. Né? Você nunca sabe de onde vai vir. Por isso tem que tentar fazer o teu melhor e tentar... se você acredita no teu projeto, como eu acredito no meu, no projeto da leitura, eu acho que isso pode... Se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, eu já estou feliz. Tem outro ditado que diz, que diz que quem salva uma vida, salva o mundo. É a mesma coisa aí. Uma pessoa só que pode ter pode se tornar um gênio, ter a genialidade de escrever um livro maravilhoso, pode mudar a mente de milhões de pessoas, dar esperança para milhões de pessoas. A gente não sabe. Pode ganhar um prêmio lá fora, sei lá, um prêmio mundial, prêmio de leitura. Quem sabe, né? Olha só Enfim, uma outra pergunta para você. Qual a dica para as pessoas mais carentes que têm dificuldade na educação de qualidade? vamos lá.
quase... você hoje em dia... Quer dizer, aí a gente entra numa parte de governo, né? É muito difícil. Eu sei da dificuldade. A gente até está pensando em apresentar algumas soluções para isso. Existem várias ONGs espalhadas. Você pode procurar pela internet, deve ter alguma perto de você, aonde tem livros para você ler. Você vai até lá, você pega um livro, depois você lê e você devolve. Eu conheço várias ONGs assim, que trabalham isso, tá? Em vários municípios, em várias cidades. A gente até já doou alguns livros para algumas ONGs que trabalham isso. A pessoa vai lá, pega o livro lá, depois volta e devolve. Tem municípios que fazem isso com móvel, põe um ônibus biblioteca, fica ali. Agora, na pior das hipóteses, às vezes a pessoa não tem o que comer, mas tem um celular. E os celulares estão mais acessíveis hoje. E eles têm facilidade de internet, coisa que na minha época não tinha, provavelmente para os jovens. Eu, quando era jovem, não tinha esse conhecimento. Ah, mas eu não tenho internet. Sim, mas tem muitos lugares que têm Wi-Fi. Então procure lugares que você tem para você procurar assuntos que você consiga ler. Se você não tiver como chegar num livro, entendeu? Tenta ler. Eu cansei de ler pela internet. Não gosto. Mas às vezes eu precisava ter um assunto, eu não queria esperar um livro. Eu fui lá e comecei a ler o assunto pela internet. E eu estava com o laptop quebrado e li pelo telefone. Li pelo telefone. É bom ou não é bom? Mas é o que a gente, é o que a gente tem, é o que a gente tem. Então vamos trabalhar com o que a gente tem. Entendeu? E a partir daí, quando você receber um livro, você vai ter, quando você tiver um livro na mão, você vai dar muito mais valor a ele. Você vai ler com muito mais prazer, imagino eu. Ou não, pode ser que essa geração está acostumada a ler. A minha geração não estava acostumada a ler, né? Mas eu acho que você tem que procurar o melhor. Procure instituições, ONGs. Tem muitas ONGs sérias aí, com muitos livros aí que eles trocam. Muita gente que troca livro pela internet, entendeu? É aquilo que eu te falei. A internet ela é maravilhosa e horrível ao mesmo tempo. Se você souber procurar, ela é maravilhosa. Se você ficar só surfando na internet sem nenhum objetivo, você só vai perder seu tempo, vai ficar viciado, vai ficar ansioso, vai ficar uma série de coisas e não vai chegar em lugar nenhum. Acho que é por aí. Lu, gratidão. Nós estamos a Gratidão. 1h15 de live. Eu nem sei como Caramba. caiu. Assim, Pois é, acho que agora não está mais caindo. Que bom, né? que Mas olha, bom. adorei. Adorei, obrigado. Eu vou deixar aqui no meu. Você também vai colocar no teu, né? No teu Não, GTD, né? você tem que deixar no seu para me conseguir copiar para o meu. Deixa Tá aí perfeito, vou gravado fazer isso. que eu copio. E assim, Tá, foi muito gratificante, foi muito que enriquecedor. bom. Pessoal, se foi importante para você essa live, se você acha que essa metodologia precisa ser implantada no seu estado, na sua cidade, gente, entra no privado, pergunta mais com o Luciano. Vamos mudar a nossa história do nosso país, porque não é só responsabilidade do nosso governo, é responsabilidade nossa também fazer a nossa parte. E assim, isso que nós estamos fazendo aqui, por que o escolhido? Você realmente é escolhido para mudar os seus resultados, para crescer, para aprimorar. Imagine você pai, você mãe, vendo seu filho brilhando, conversando, tendo um intelecto totalmente diferente, assim, com um desenvolvimento, com uma desenvoltura muito bacana. Isso não tem preço, meu E amigo. começa em casa. E começa em casa. E começa em casa. Que Deus abençoe abundantemente sua vida. Obrigado Obrigado. grandiosamente pela confiança, pela credibilidade. E assim, em breve vamos estar juntos aí no Rio de Janeiro, se Deus quiser, Amém. na Eu que próxima agradeço edição. a diferença que o teu coach fez da minha vida e está fazendo. Obrigado. Entendeu? E é isso, gente. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês aí. Eu não consegui ler todas as perguntas. Eu vou procurar responder depois, tá bom? Então, um beijo no coração de todo mundo. Boa Páscoa, ele, boa Páscoa para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Beijo. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.